Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Olá, amigos da Nova Nordeste, boa noite. Está começando mais um Toque de Bola aqui no nosso encontro semanal, onde você prefere ouvir um papo agradável do que assistir as novelas mexicanas do horário e coisas do tipo. Hoje a gente tem um convidado bem interessante para a gente bater um papo bem legal. Lucas Farias, lateral direito contratado pelo Náutico ao São Paulo até o final do ano por empréstimo, ele que foi da seleção brasileira de quase todas as divisões. E a gente começa por aí, Lucas. Vamos começar como a gente costuma brincar, vamos começar do começo. Primeiro, quem foi que inventou que você jogava futebol? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, primeiramente um prazer estar aqui participando da TV. Sempre que precisar eu tô aí. Respondendo a sua pergunta, a primeira palavra que eu falei foi gol. Sério? Não foi papai, não foi mamãe, foi gol? Por mais que não seja a minha característica fazer muitos gols, mas já está envolvido com futebol, então acho que desde criança eu já sabia que eu tinha um caminho pela frente aí, estou em busca disso. Você não chegou a pensar em alguma profissão específica, nunca na vida, engenheiro, advogado, médico, jornalista? O jornalista não queira, não. Cara, eu acho que quem nasce com um dom, eu acho que ele vai até o final em busca atrás disso, né? Então, graças a Deus eu pude nascer com o dom de jogar futebol e eu tô em busca desse sonho até hoje. Tua família apoiou desde o começo? Cara, nunca tive pressão nenhuma da minha família em você tem que fazer uma faculdade. É lógico que sempre me apoiaram em relação a isso. Acham muito importante também sobre os meus estudos. Não disseram para eu parar de estudar, assim como hoje cobram isso. Mas nunca tive pressão no sentido de ter que trabalhar, ter que buscar a forma de ganhar dinheiro, porque futebol a gente sabe que é muito inseguro, a gente não sabe se vai realmente dar certo. Mas sempre tive muito apoio e devo muito a eles. Bom, você batia suas peladinhas lá na rua, normal. Quando foi que te chamaram para ir para o São Paulo, ou você foi atrás do São Paulo para as divisões de base? Já com 11 anos você já estava no São Paulo? Cara, eu jogava numa escolinha na filial Chute Inicial e com 11 anos eu viajei para o Chile, onde eu me destaquei. Pela escolinha? Pela escolinha. Tem nada a ver com São Paulo, não. Viajei, me destaquei, ainda era meia, me destaquei e o treinador dessa escolinha, ele conhecia um treinador de São Paulo e me prometeu um teste. Chegando no Brasil, eu fui fazer esse teste e fiquei lá até os meus 20 anos. Até hoje, né? Quer dizer, hoje você está no Náutico, Náutico, mas o passe pertencendo, né, os direitos federativos ainda pertencem ao São Paulo. Você chegou a jogar de meia, você falou. Cara, eu brinco muito com alguns amigos, eu fui tentar ser jogador de centroavante. Eu falava, cada gol que eu fizer, eu compro um apartamento. Lateral, você pode cortar 30 bolas, evitar 50 gols, marcar o melhor ponto esquerdo do outro lado, o segundo atacante do outro lado, você vai ganhar aí seus trocados, seus centavos. Faz um cara deixar de ser meia onde você está perto do gol, para você ser lateral onde você está defendendo um gol? Cara, eu acho que todo mundo que inicia numa posição, com o decorrer do tempo, ele vai se encontrando em outra. Acho que muito mais os treinadores com quem eu passei do que eu propriamente. Eu joguei um jogo de lateral improvisado, onde fui muito bem, fiz um gol inclusive, e a partir daí nunca mais voltei pro meio, cara. E me achei na lateral, me sinto bem. Eu acho que os centavos, se eu desempenhar um bom futebol, dá pra viver legal. É assim, um meia chibum como você, Léo, fala assim, um meia chibum como você, entendeu? Que vai jogar no time de Santa Maria da Boa Vista, você vai ganhar meio quarto num apartamento lá de frente pro Rio São Francisco. Eu, como lateral, se eu chegar à seleção brasileira, eu vou ganhar milhões e milhões. Quer dizer, depende também, claro, de onde você chega. E tem um detalhe interessante pra gente discutir, Lucas, que é o seguinte: depois da geração daquele que tá ali, a gente tá aqui no Boi Brasa fazendo o programa, eu tô vendo o Carlos Alberto Torres ali na televisão. Depois do Carlos Alberto Torres, a gente teve laterais como Toninho, Nelinho, e chegando mais próximo veio o Jorginho, depois o Cafu, depois acabou. Porque o Dani nunca conseguiu na seleção brasileira jogar o que joga no Barcelona, até porque ele joga bem diferente no Barcelona. O Barcelona ele joga quase como meia direita, né? Um jogador que é bastante agudo lá na frente. Na seleção brasileira não, pelo fato do Brasil ter alguns meias que tem uma movimentação mais restrita por parte do treinador, um esquema tático um pouco mais conservador, sem tanta movimentação, o Dani guarda um pouco mais de posição, então ele tem que marcar primeiro. E a gente olha e vê sempre uma brecha. Tá o Dani, não tá mais o Dani Alves, aí tá agora foi convocado o Danilo para os amistosos da seleção nos Estados Unidos,
Mas é uma posição que não há unanimidade. Você pensa nisso também? Você vê esse caminho como um caminho mais curto? Porque quando a gente vai ser reserva de um Zico, você sabe que você vai demorar uns 10 anos e não vai entrar para ser titular. Mas quando você vê uma posição em que não há um jogador definido, dá um pouco mais de motivação para chegar lá? Cara, eu concordo em partes com a sua opinião. Eu concordo realmente que é um pouco escasso a posição. Não existe muitos jogadores de qualidade em time grandes. Eu acho que os que estão em time grandes realmente eles têm qualidade. Discordo em relação ao Daniel Alves, ele para mim é um ídolo. Ele realmente para mim ele apresenta um bom futebol tanto na seleção. Você acha que ele convence? Na seleção. É porque, cara, vivendo o dia a dia do futebol, eu acho que a ideia de jogo é diferente. Sim. A filosofia de jogo é diferente. Sim. Não acho que isso atrapalhe, porque o bom jogador ele vai ser bom tanto em um clube quanto em outro, sendo seleção ou não. Então, talvez até por eu ser fã, eu não acho que atrapalhe. Você não vê muitos defeitos também, né? Não consegue achar e chegar aos defeitos. Mas sem dúvida nenhuma isso me motiva, cara. Tudo que faço quero ser o melhor. E se um dia eu realizar o sonho de vestir uma camisa da seleção principal, será de um prazer enorme para mim. Eu entrevistei alguns jogadores aqui, que têm seus 26, 27 anos, mas confesso que, pelo pouco que a gente conversou ali, não tem a maturidade que você tem. Você é um moleque de 20 anos, mas que fala como veterano. Obrigado. E isso é interessante, é difícil a gente perceber no jogador. Aliás, culturalmente, Lucas, você que tem a origem dos pais do interior da Bahia, né? Mas nasceu já em São Paulo, como mudou. Eu entrevisto jogadores desde 1986. E a gente conversava, era difícil você ter um papo com um atleta que fosse superior a 5 minutos. Vamos ver se a gente consegue uma vitória, que é muito importante a nossa classificação, levantar a cabeça justamente do nosso companheiro. Graças a Deus, né? Amém. E graças a Deus, né? Primeiro esse negócio, graças a Deus, é relativo. Quando o jogador fala, se Deus quiser, eu falei, para. Porque o teu Deus é o mesmo Deus do lado de lá. E Deus está lá em cima dizendo assim, pô, e agora? Eu acho que, eu creio muito em Deus, temo muito a Deus, mas eu acho que tudo vem dele. Tudo vem dele, tudo é pra ele. Não tem porque eu, numa entrevista, mencioná-lo toda vez, sendo que tudo é dele. Eu mencionando uma vez, basta, entendeu? Eu sei que tudo é dele. Quando eu jogava, eu pedia a Deus proteção, pra não ter contusão grave, e pra gente fazer um bom jogo. Porque essa história de dizer, pedir a Deus, faz um gol, Deus fez esse gol, Deus não pode fazer gol contra ninguém. Porque o adversário também acredita em Deus. Também acredita em Deus, então Justamente. Vai ser 0-0. Agora tem uma mania no futebol brasileiro que os jogadores fazem gols, todo mundo se ajoelha e faz assim pra cima. E Deus lá em cima dizendo, eu tenho que deixar fazer um gol do lado de lá também, que eu também prometi pra eles lá, tá? É assim. Eu acho que o que você falou foi muito sábio em relação a todos, né, tanto o adversário quanto a gente, temer a Deus. Então, se a gente faz um gol, o adversário também teria que fazer. Mas eu acho que é mais como uma forma de agradecimento. É de fé, é coisa de fé, né? De cada um. Eu acho legal, acho válido. Só não acho legal, cara. Por exemplo, hoje o futebol ficou muito chato. Hoje, se você tira a camisa, você toma amarelo. Hoje, se você vai para arquibancada comemorar com o seu torcedor, você toma amarelo. De repente, se você extravasa um pouquinho mais na comemoração, você é expulso. Agora sou eu que vou concordar em parte com você e não vou concordar na outra parte. Vamos lá. A comemoração, pra mim, você tinha direito de comemorar 3 minutos. Entendeu? Trava o cronômetro, deixa ele lá. Tá comemorando, pô. Tá travado o cronômetro. Eu vou acrescentar tanto quanto você demore lá. Porque você lutou tanto pra fazer aquilo ali, você tem tanto prazer naquilo ali, né? Eu tive o prazer de jogar no Júnior, não é a mesma coisa do profissional. Mas, pô, joguei em preliminares em que você fazia um gol e ouvia depois o barulho. Você ouve primeiro o barulho da bola batendo na rede, depois você vê o barulho da arquibancada do lado de lá, né? Do torcedor, né? Aquela coisa que arrepia e faz você ficar emocionado. Eu só discordo da história do tirar a camisa, porque a camisa é o seguinte, Lucas. Tem um patrocinador ali que banca teu salário. Então, na hora que você faz o gol, que você tira a camisa, é a hora em que a câmera vai atrás dele. É o momento máximo, do mesmo jeito que pra você é o seu momento supremo, né, de fazer um gol, um momento para ser apreciado e curtido, é o momento que o patrocinador mais curte, porque vai mostrar você vitorioso com o patrocínio dele. Aí você vai tirar a camisa, eu dava 85 amarelo pra vocês, não dava amarelo árbitro, não, lá atrás eu tirava 50% do teu salário pra você não fazer mais isso. Não, em relação ao tirar a camisa, até pode valer um amarelo, de repente por isso. Né, pelo patrocínio e pelo todo o marketing que envolve o futebol. Vai extravasar e pra torcida, vai pra torcida. Mas eu acho que o momento do gol é tão precioso no futebol que estão tirando a graça. Você tem que fazer o gol
tem que ali ajoelhar e comemorar e voltar. Não vira um pode gozo, pra torcida, né? Aliás, até essa questão das arenas, né? Ela... Pô, eu me lembro de gols que eram feitos no Maracanã, você não pegou essa fase? O Maracanã ele tinha um fosso, né? Uma geral, que era próximo ao fosso. E os jogadores adoravam comemorar com a geral. Eles iam em direção à geral, porque você via aquela massa ali de perto, né? Depois os estádios passaram a mudar e você tem um espaço, tem umas cadeiras mais na frente. E o que o Zico dizia, o Roberto Dinamite dizia, os reis do Maracanã na época, é que a vontade que eles tinham quando faziam gol era se jogar dali em cima da torcida, tá? Na confecção das novas arenas tem isso. Porque como é uma mureta, você sobe aquela rampa ali, tem vários gols, você vai pra ali, cara, e sente o contato do povo. Aquilo não deve ter explicação pra você ter uma sensação dessa, né? Cara, inclusive teve, quando eu ainda tava no São Paulo, se não me engano foi São Paulo e Curitiba, teve um jogo. Acho que se não me engano foi o Joel, atacante que hoje tá no Cruzeiro, ele foi comemorar um gol, e no estádio do Curitiba, atrás da placa, é a descida pro vestiário. Ele pulou e foi. A placa e foi direto. Caramba, eu já vi várias dessas situações. Teve um jogador do Grêmio, chamado André Catimba. Esse gol, se você for no YouTube, você vai ver. O Grêmio não ganhava do Inter há muitos anos, se eu não me engano foi 77. Ele vai comemorar o gol e ele fica na dúvida do que ele faz. A alegria é tão grande que ele vai comemorar o gol, aí ele ameaça dar uma cambalhota, não sabe se fica em pé, se pula. Ele dá um pulo pro ar, fica na horizontal, balança as pernas e cai de barriga. Pá! E sai do jogo. Sai machucado. Pelo menos foi uma comemoração peculiar dele, né? Tem um jogador do esporte chamado Marcílio, que ele fez um gol uma vez, ele era do Júnior, entrou no time do esporte, fez um gol contra o Santa, caiu dentro do fosso. O Arruda, não sei se você viu, ele tem um fosso ali. Sim. Ele foi comemorar, chegou no fosso, subiu ali, já pediu substituição e foi. Pá, foi direto pra maca, direto pro vestiário. Mas voltando aqui pro que a gente tava falando, o jogador de antigamente, ele não tinha conteúdo. Você acha que mudou bastante isso? O jogador. Você fez até que série no colégio? Eu fiz até o terceiro. Terceiro científico, né? Eu tento fazer faculdade. Dali é a faculdade na sequência, né? Porque mudou tanto isso. Na minha época era terceiro ano científico. Fiz até o terceiro. Pronto. Você fez até o terceiro. Mas já é uma base suficiente para você ter conteúdo e não para o fato de você ter ido pro futebol, principalmente com a internet hoje. Antigamente você viu o jogador lendo gibi, jogando sinuca, jogando dominó. Hoje o Nilson, por exemplo, foi goleiro do Santa, ele passava o tempo inteiro no computador, o tempo inteiro estudando, né? E você me parece ser um cara que cresceu exatamente com esse conteúdo, estudando, apesar de ter parado com os estudos oficiais do colégio. Cara, eu acho que o futebol ele envolve tudo. E sua imagem envolve talvez 60% do que realmente é. Então, você preservar a sua imagem, isso conta muito. A minha família, como eu disse, sempre me apoiou e nunca me pressionou. Mas sempre pediu para que eu não abandonasse os estudos. Isso me deu uma base muito legal. Não só os estudos em si, mas eu sempre fui um cara que gostei de conversar coisas sem ser do futebol. Sempre me interesso por coisas sem ser futebol também, porque eu acho que o futebol é o meu trabalho, mas existe vida além do futebol. Claro que existe. Então, a partir do momento em que eu me fecho só para o futebol, eu deixo de aprender outras coisas. Se eu abrir minha mente para diversas outras coisas, eu consigo evoluir em todos os sentidos. É isso que eu procuro, vivo o futebol intensamente, mas também procuro ver outras coisas da minha vida. Até porque, Lucas, na hora que você... O pessoal pensa assim, uma vez foi engraçado, tinha uma namorada e a gente saiu, e com um casal saiu com a gente, e o cara me pergunta, e aí, Léo, o que achou do Náutico, o que achou do Santa, do esporte, seleção brasileira, e tome assunto de futebol. E eu falei, cara, não tem outro assunto para esse cara conversar comigo que não seja isso. Aí a namorada na época chegou, ele passou 2 semanas estudando, ele detesta futebol, mas passou 2 semanas estudando porque sabia que a gente ia sair. Nem ele queria falar de futebol, nem eu queria falar de futebol. Então deve ter acontecido com você várias vezes. Você tá num canto e o cara, Lucas, vamos falar de futebol com ele. E você não tava de saco cheio de querer falar futebol. Eu acho que isso é inevitável, né? Até pela profissão da gente. Então é normal um parente... É normal a curiosidade das pessoas que nos cercam, entendeu? Mas... com as pessoas mais próximas, pelo menos eu procuro falar o quanto menos de futebol, porque isso também, se eu viver o futebol 100% da minha vida, quando eu chegar na hora do treino, eu não vou exercer bem o futebol, porque você precisa de um descanso, você precisa de uma folga. Então, quando eu tenho uma folga, nos meus momentos livres, eu procuro não falar de futebol, até porque quando eu chegar no meu treino, que é realmente o momento de eu pensar, de eu viver o futebol, eu exercer 100% daquilo.
Olha, a gente acompanha a Excelsior Seguros, é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e teve a matriz transferida em 96 do Rio de Janeiro aqui para a capital pernambucana e é a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão o seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais. Em grupo, nos planos da Excelsior estão a manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas regiões sul e sudeste do Brasil. Excelsior Seguros. E tem a mensagem do governo para a gente falar também. Eu vou passar uma mensagem importante para você e o Beto Lago também. Escuta só. Se você pilota ou anda na carona de uma moto, preste atenção a essa informação. Nos últimos 5 anos, o número de acidentes com motos em Pernambuco praticamente dobrou. O mais preocupante é que quase metade desses acidentes acontecem nos finais de semana, entre a sexta e o domingo. E cerca de 50% das vítimas foi acidentada por ingerir bebida alcoólica ou então por excesso de velocidade. Motociclista, respeite as leis de trânsito, use sempre os equipamentos de proteção e, se beber, nem pense em dirigir. Programa de Prevenção aos Acidentes de Moto, Governo de Pernambuco, juntos fazemos mais. Segundo dados oficiais, no ano de 2014 foram atendidos mais de 34 mil vítimas de acidentes de motos em Pernambuco. Só com a internação dessas pessoas, o governo do estado gastou 546 milhões de reais. Esse dinheiro poderia ter sido usado na segurança, saúde e educação. Motociclista, fique atento às leis de trânsito e nunca beba antes de dirigir. Cuidado também com os dias de chuva e mantenha sempre uma distância segura dos veículos da frente. Programa de Prevenção aos Acidentes de Moto. Governo de Pernambuco. Juntos, fazemos mais. Valeu, Beto. Olha, estamos no Boi Brasa, tá? É o nosso programa itinerante. Nós vamos aonde tem qualidade. E aqui no Boi Brasa a gente tá no único rodízio do Recife que é de frente pro mar. O mar aqui em Recife, viu, Lucas, ele serve só para miragem, tá? Porque a areia tá sendo invadida. Os quiosques não têm estrutura para atender você à noite, porque não pode tomar uma cerveja, não pode. E o mar é do tubarão. Então, literalmente o tubarão. Então você tem que chegar aqui e apreciar a vista do mar. E aí a gente tá vendo o mar, a gente tá gravando o programa aqui, olhando lá pra frente e vendo o marzão aqui. É o único rodízio de frente pro mar com carnes nobres e um almoço espetacular. O Lucas já almoçou e viu que é realmente sensacional. Então, Lucas, vamos falar um pouquinho do teu futuro. O que é que você pretende? Qual é teu sonho? Seleção brasileira? Eu acho que é um passo de cada vez. Sem dúvida eu sonho com a seleção brasileira, sim. Mas sonho primeiro em me firmar no Náutico, em fazer um bom campeonato. Se Deus quiser conquistar o título, se não o título, o acesso à Série A. E depois a gente pensa um passo de cada vez. Mas sem dúvida é um sonho vestir a camisa da seleção. Eu fui contratar um jogador no São Paulo, quando eu era gerente de futebol, chamado Douglas. Era um meia. O cara na época não tinha globalização, então você ia por indicação de alguém. E eu fui pro Mojimirim conversar com o seu Wilson Barros, fui pro Guarani falar com o Betuzini, fui pro Juventus, falei com o Basílio, que tinha feito aquele gol do Corinthians, tirou o Corinthians da fila há muitos anos. E todos eles apontaram para esse garoto lá no São Paulo. E eu fui, o Muricy era auxiliar técnico do Tele Santana, e o Douglas era das divisões de base do São Paulo. E aí eu, conversando com o garoto, coisa e tal, senti mesmo, vou contratar. Aí o treinador daqui era Givanildo, que hoje é treinador do América de Minas. E o Givanildo é aquele cara bem... E falou que menino do São Paulo, joga aqui, esquece. Traga não. Mas, pô, o Givanildo, ele é... Não vai trazer não. Aí conversei com outro diretor, amigo, e o diretor ligou pro Givanildo e falou: Givanildo, o menino Léo tá dizendo que o menino é bom. Não, mas não vou levar. Vai lá ver. Aí o Givanildo, com a raiva danada, foi pra São Paulo. E aí eu levei ele no Corinthians. Ele conversou com o Basílio, que tinha jogado com ele no Corinthians. Levei ele no São Paulo, ele conversou com o Muricy. Aí ele chamou o Douglas na minha frente e falou assim: aí entra tu na história. Desse jeito. Tu vai lá pro Recife pra tomar cachaça e pega a mulher? E o Douglas: não, professor, eu quero jogar futebol. Eu quero crescer na vida, eu quero chegar a uma seleção brasileira. O Givanildo trouxe o Douglas. O Douglas foi um dos melhores jogadores daquela campanha do Náutico. Chegou na 3ª posição no Campeonato Brasileiro naquela oportunidade. E o moleque foi para São Paulo. No ano seguinte ele veio, já tinha uma turminha aqui, ele voltou para o Santa Cruz, não veio mais para o Náutico. Não jogou nada, foi para a praia, se entregou. O pessoal chama no interior aqui, foi para Gandaia, entendeu? E não rendeu mais futebol. Como é que é a tua cabeça nisso, Lucas? Você é focado em fazer um... Porque o jogador é assim, pelo menos a maioria. Quando você está num clube, que você tem futebol, mas você sabe que ali está difícil, por opção do treinador, por estilo do treinador, pelo momento bom de um outro lateral, você prefere jogar, como você fez até no Boa Esporte, você sai, aparece pro mundo e volta. É assim que você pensa? Cara, eu acho que não adianta você chegar e não manter.
Se é difícil você chegar, é muito mais difícil você manter. Então não adianta nada eu fazer um bom campeonato esse ano e no ano que vem eu achar que eu sou alguém, sair pra gandaia, sair pra noite, que eu vou me perder. Não é esse o meu foco, até porque sou um cara diferente disso. Acho que conversando um pouco com você, você já percebeu que eu tenho uma cabeça um pouco diferente da dos demais. Mas o meu foco, cara, é vir pra cá, pra eu aparecer, junto com o Náutico, não mais que a minha equipe. Porque eu acho que é muito melhor você pegar o menor pedacinho no bolo desse tamanho do que um pedaço desse tamanho de um bolo pequeno. Lógico. Então, o futuro a Deus pertence. Eu tenho um contrato com o São Paulo até 2018. Lógico que tenho o sonho de jogar pelo São Paulo. Quem tá pagando teu salário é o São Paulo ou não? É o São Paulo. O São Paulo. É o São Paulo porque foram 3 jogadores daqui pra lá. Cedidos daqui pra lá. Isso. Então eu tô muito focado aqui. Você lembra quais são os 3, Lucas? Não lembro, cara. Não lembro. Então eu tô muito focado aqui, feliz com essa titularidade agora, espero manter e evoluir. Ainda sinto um pouco a falta de ritmo de jogo. Tava bastante tempo sem jogar, mas acredito que isso vem com a sequência. E tô me sentindo muito bem aqui, tô muito feliz, a cidade é muito boa. O grupo do Náutico em si é muito bom. Todo mundo buscando seu espaço no mercado. Eu tô muito feliz, cara. Você jogou 2 partidas, CRB e Bahia. Eu sinceramente não vi a ponto de definir teu estilo. Eu queria que você definisse. Você é um lateral que gosta mais de atacar ou mais de defender? O gostar eu acho que fica mais pra pelada, cara. Eu acho que quando você é profissional, você tem que saber fazer as duas coisas. Fazer as duas Mas você coisas. tem a prioridade. O que eu sei mais fazer é atacar. Então você é mais um ala. Por exemplo, esse 3-5-2 do Náutico encaixou como uma luva pra você. Encaixou, só que é interessante isso, porque na coletiva de ontem me perguntaram se eu tinha mais liberdade pra subir. Teoricamente sim, porque é 3-5-2. Mas com as variações que o professor Isca pede, a gente forma uma linha de 5 atrás. Uma de 4 no meio e um na frente. Então esse 3-5-2... Na verdade vira um 5-4-1. 5-4-1. Entendeu? Então assim, teoricamente, em alguns momentos do jogo sim, eu posso subir mais. Porque na verdade todo 3-5-2 ele tá fadado a um 5-4-1. Porque na hora que ele pede pros 2 laterais voltarem... Você fecha normal. Pra fechar essa linha de 5 aqui atrás é normal. E vai jogar com 4 no meio. A questão às vezes tá nesse 4 do meio não serem 4 volantes. Ou pelo menos, se der pra botar 2 meias, bota. Senão pelo menos um meia. Mas que seja um meia que consiga distribuir bem o jogo. E que esse sistema de cobertura que exista, seja com os 3 volantes, seja com 3 zagueiros, que ele seja bastante ágil e bem treinado para saber a hora certa. Que você tem que ter para ir e que ele tem que ter para te cobrir. Justamente, eu acho que o jogo contra o Bahia a gente mostrou muito bem isso. Revendo os lances, achei que a nossa equipe foi muito bem, porque ela não ficou só atrás esperando. Realmente, quando o Bahia estava com a posse de bola, a gente recuava, mas o nosso contra-ataque a gente poderia ter matado o jogo com 5 minutos do segundo tempo. 2 chances claras. Então prova que isso não foi um time que ficou só esperando o Bahia jogar, entendeu? E o que a gente ficou lamentando, Lucas, é que o Bahia não conseguia entrar na defesa do Náutico, em nenhum momento no primeiro tempo. E que saiu o gol num chute que o Vitor vai dar 70 chutes daquele ali para acertar. E que não foi nenhuma oportunidade de gol clara, né? Não. O Chiesa rola para trás, vocês ficam na dúvida, o que é que ele vai fazer? E ele acerta uma bola, um pombo sem asa, que até agora o Rodolfo está procurando a bola. Foi que passou por aqui por cima. Golaço. Mas o que eu quero dizer é que se o Fabiano tem feito aquele gol, o que era o normal era fazer, o Bahia não acerta 2 chutes daquele no jogo. Então era muito difícil eles perderem a partida, né? Ou cederem o empate, inclusive. Mas o futebol, ele não permite o si. Você tem que fazer e pronto. O lamentar depois do jogo, todas as partidas vão ter um lamentar, vai ter algum perdido, vai ter uma falha defensiva. Então acho que isso é normal. É lógico que ele teve a oportunidade, ele sabe que ele errou. Eu achei que o Fabiano estava pensando, cara, eu comemoro aqui ou comemoro ali? A impressão que eu tive. Não, mas a explicação dele foi bacana, porque se você vê o lance de novo, o goleiro fecha o chute dele rasteiro. Sim, aí ele vai tentar. Ele tentou tirar por cima, mas aí foi a infelicidade, ele se que ele bateu com muita força, não. Mas só quem nunca jogou bola pode dizer assim, como é que se perde um gol daquele? Assim, se perde um gol daquele assim, ó. Dá uma olhada lá, que você vai ver como é que perde um gol daquele. Por várias circunstâncias, às vezes há realmente um relaxamento. O Diego perdeu um gol, o Sport jogando contra o Atlético Paranaense, 1-0 pro Sport, 46 do segundo tempo. Ele que costuma dar os passes, né, o Diego Souza, para deixar o cara na cara do gol, e que às vezes fala assim, pô, deixei na cara e perdeu. Aí ele pega uma sozinha e perde. De canela, feia ainda. Então acontece com as melhores famílias de Londres, como se diz na gíria. Cara, com um pouco de experiência que eu venho adquirindo ao longo desses anos, eu acho que
o mais importante não é não é quantos gols você faz, não é quanto você vence, mas a maneira de como você reage diante de uma adversidade. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e teve a sua matriz transferida em 96 do Rio de Janeiro aqui para a capital pernambucana, sendo a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão o seguro garantia aeronáutico, habitacional, residencial, o empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos da Excelsior estão a manutenção do alto índice de crescimento, com foco prioritário de expansão nas regiões sul e sudeste do Brasil. Excelsior Seguros. Está aí a mensagem da Excelsior. Agora a gente vai outra vez com a mensagem do governo do estado de Pernambuco, mensagem importante. Dessa vez eu falo e na sequência quem fala também é o Marcos Leandro. Vamos lá. Você sabia que as motos são responsáveis por 75% do total dos acidentes que acontecem no trânsito? 60% desses acidentes atingem pessoas entre 20 e 39 anos, faixa economicamente ativa da população. Muitas delas ficam mutiladas para sempre. Motociclista, use sempre os equipamentos de proteção, como capacete, luvas e botas. Jaquetas com detalhes reflexivos, principalmente à noite. Não pilote muito próximo a carros e a caminhões. Cuidado com o ponto cego. Programa Prevenção aos Acidentes de Moto, Governo de Pernambuco. Juntos fazemos mais. Valeu, Marcos. Estamos aqui no Boi Brasa falando de futebol com esse cara que tem 20 anos de... Eu acho que ele é gato ao contrário. Ele deve ter uns 40 anos de idade pela forma como ele fala. É porque a gente esquece. Nos dois sentidos, né? Não. Com a pele já está estragada, né? Parece. Mas é que quando a gente fala assim, 20 anos, aí você diz, você está começando a carreira. Na verdade, você tem 9 anos de carreira. Cara, minha mãe começou a trabalhar com 5. Com 5 anos sua mãe começou. Você começou a trabalhar aos 11. Com 11 anos você estava no São Paulo. Com 11 eu cheguei no São Paulo, mas... Então são 9 anos trabalhando. Né? 9 anos trabalhando. Minha mãe começou a trabalhar com 5, levando roupa suja na cabeça. Lá no interior da Bahia. Na roça, então acho que com 20 anos eu comecei bem mais tarde que ela. 20 não, você começou com 11, cara. Com 11. Com 11 já está trabalhando. Então, uma vez eu perguntei, entrevistando o Renatinho, jogador do Santa Cruz, eu perguntei, Renatinho, e aí? Seleção brasileira, teu sonho? Ele falou, não. Eu falei, não. Você não sonha em jogar na seleção? Sonho. Ué, não entendi. Na seleção da Argentina. Eu falei, deve ser louco ele. O cara sonha, nascer no Brasil e sonhar com a seleção da Argentina, é um sonho dele. Ele quer. Não é o meu sonho. Não, seleção brasileira mesmo. O teu é o Brasil. Se Deus quiser, chegarei lá. E vamos finalizar perguntando pra você o que todo mundo fala lá fora. Eu sou meio chateado com alguns comentaristas, porque eles são radicais demais. O Brasil perdeu 7-1 para a Alemanha, nada presta, muda tudo, joga fora. Quando é um jogo de futebol, a Alemanha vai jogar 10 vezes com o Brasil e nunca vai acontecer aquela pane de 20 minutos que aconteceu com a seleção brasileira. Nós temos bola para chegar nessa Copa já e vencer a Copa do Mundo? Ou você é daqueles que defende a tese que nós somos 4º, 5º colocado no cenário mundial hoje? Cara, eu sou muito crítico em relação a isso. Não crítico à seleção brasileira, crítico em relação aos comentários que a seleção brasileira sofre. Acho a seleção brasileira de uma extrema qualidade, com excelentes jogadores. Você comparar a seleção brasileira de hoje com a de outras gerações, ela não cabe. Porque talvez em outras gerações você tenha muito mais jogadores que individualmente chamavam mais atenção. Agora você dizer que a seleção brasileira hoje é para ser uma figurante numa Copa do Mundo, não concordo. Não, no caso não você, os comentaristas em geral. Porque quem vê a seleção brasileira, eu pelo menos assistindo e pelo que eu entendo de futebol, eu vejo a seleção brasileira muito bem treinada, cara. Tanto pelo treinador Dunga, quanto pelo papel que cada um desenvolve na seleção. Na própria Copa América, dentro das partidas, eu vi a seleção brasileira muito bem. Mas por um resultado que não veio, que é normal, dentro do futebol, você perder um jogo, as críticas aparecem. Por se tratar de seleção brasileira, que na minha opinião é o melhor futebol do mundo, ela vem pesada. Entendeu? Só corroborando com você, finalizando o programa. Jefferson não é o meu goleiro principal, não. Mas vamos lá, vamos botar o Jefferson, que é o goleiro principal do Dunga. Mas vamos lá, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz, ou Miranda, Davi Luiz, Felipe Luiz, ou Marcelo, Felipe Luiz pra mim tá melhor, Luiz Gustavo, Paulinho. Aí você pega Oscar, William, Felipe Coutinho, Lucas Lima, Neymar, e aí Firmino, o outro atacante Sequeira, enfim. Seriam titulares em qualquer time do mundo. Todos esses jogadores que eu falei. Então, justamente, como que essa como seleção que esse jogador não presta? Pois é. Fraca é o treinador que talvez não consiga extrair dos jogadores o melhor potencial deles. Também discordo. Aí pronto. Não? Mas... Não? Não. Aí a gente vai dar um programa inteiro, sabe por quê? Quantos jogadores a gente exportou lá pra fora? De sucesso?
Milhares. Quantos Bastante. treinadores? Pouco. Treinador brasileiro é muito mal preparado, Lucas, mas dá um outro programa grande. Cara, foi um prazer enorme conversar Obrigado, com você. prazer. Boa sorte, vou estar torcendo por você, sucesso, que você consiga deslanchar na titularidade e também nos seus objetivos do Náutico. Obrigado pela Um oportunidade. grande abraço. Quando você ficar rico, milionário, lembra que eu mando pra você o DVD pra você ver como é que você era com essa idade. Pode deixar. Obrigado. Um grande abraço. Amanhã a gente volta às 9 da noite ao vivo com o Tá na Rede. Uma boa noite a todos. Tchau. Toque de bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943.